Ao vivo, sempre no primeiro segmento do nosso programa, de Porto Alegre, Silmar César Miller. Olá, Silmar. Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Fez o seu churrasco ontem, depois dos programas, na hora do Me almoço? bota o churrasco, hein? Excelente a costela. Excelente a costela? Muito bom. Tá bom. Na próxima que você fizer, a gente vai pegar um voo aqui rapidinho, rapidez e chegar aí também para testar o Silmar churrasqueiro. Bom, daqui a pouquinho a gente fala da queda no preço da carne aí, dos alimentos, segurando a inflação um pouquinho, mas como caminham nossas commodities agrícolas nesta quarta-feira, também a economia, mercado, dólar, euro, bolsas, quais são os destaques? Pois é, Davi, mercado de commodities agrícolas dando uma recuperada nesta quarta-feira, depois de quedas no início da semana. Soja na Bolsa de Chicago está subindo agora 1,5%, milho também 1 ponto percentual, o trigo é outro que sobe também. Novidades aqui basicamente ainda residem em dúvidas quanto à finalização da colheita dos Estados Unidos. Aqui um mês começam as colheitas por lá, ainda tem algum ponto de interrogação em relação ao clima nessa reta final. Mas, sobretudo agora nesta quarta-feira, novos ataques de drones por parte da Rússia a terminais portuários no porto de Odessa, na Ucrânia, causaram novamente aí um frisson no mercado, e o milho e trigo principalmente estão subindo por conta disso, esse susto lá, com mais ataques russos lá, tentando inviabilizar as exportações da Ucrânia, que é um importante player internacional na exportação tanto de milho quanto de trigo. Arroz na Bolsa de Chicago também acompanha os demais grãos e sobe, portanto, todos os 4 grãos que a gente acompanha diariamente com alta nesse momento aqui no mercado internacional. Açúcar em Nova York também sobe 1,6%, suco de laranja dá uma disparada aqui, está buscando uma recuperação depois de queda nos últimos dias, subindo 6,4%. A oferta global está apertada, portanto, isso está por trás desse comportamento. Cacau também é outro que segue firme, está subindo agora há pouco 0,4%. Na contramão, ainda na Bolsa de Nova York, cai um pouco o algodão, 0,4%, café arábica também, uma pequena queda de 0,1%, e vinho, boi gordo aqui, está difícil a situação, está despencando 1,6% aqui na B3, na Bolsa de Futuros de São Paulo, contrato de agosto. Eu estou vendo aqui do mercado futuro também tem novas quedas aqui, principalmente no Mato Grosso. As duas praças que a gente acompanha, tanto em Cuiabá quanto lá no norte do Mato Grosso, novas quedas no preço do boi, está complicada a situação do setor. Mercado financeiro, dólar caindo um pouquinho, 0,1% agora, R$ 4,98, ontem quase batendo R$ 5,00. Índice Bovespa, mercado de ações buscando uma recuperação depois da queda de ontem, está subindo 0,3%. Petróleo está caindo um pouco, 0,1%, mas está lá em cima ainda, $84,80 o barril do tipo Brent, e foi isso, aliás, que levou a Petrobras a reajustar o preço dos derivados aqui no Brasil, né? Um susto ontem, Tavinho. Aliás, entra em vigor hoje, né? Reajuste aqui de quase 25% no preço do diesel, por exemplo. Está assustando os nossos agricultores aqui, que precisam do diesel para começar o plantio de uma safra nova aqui, que está com preços baixos, voltava agora a aumentar o custo de produção também, e é o que vai acontecer. Tem a safra do plantio e a safra da colheita. Agora a gente vai entrar na safra do plantio, que vai de setembro a dezembro, às vezes prolongando até com uma janela um pouquinho para janeiro, mas os agricultores já estão no trabalho de preparo da terra. Eu estava vendo, inclusive, alguns vídeos na internet hoje pela manhã, alguns agricultores dando depoimentos. E realmente pesa, né? Porque é hora de usar trator, tanto para mexer na terra, preparar, como para depois plantar. E aí o diesel toma essa cacetada aí de 26% quase de aumento. Oi? Tem uma consequência nova aí, Tavinho, que está assustando também. Muitos economistas estão revisando as projeções da inflação para o fim de ano. O pessoal vinha observando aqui o Boletim Fox, a gente acompanha todas as segundas-feiras, e apontando ali todas as semanas uma queda na perspectiva da inflação. O pessoal já estava lá apostando em 4,70%, 4,80%, 4,8%, né? E agora estão voltando a subir, a aumentar a perspectiva para 5%. Alguns economistas já estão achando que está voltando para trás tudo por conta desse aumento extraordinário dos preços dos combustíveis, que não estava no radar, pelo menos nessa envergadura aí, quase 25% no óleo diesel, por exemplo. É um aumento forte também na gasolina. Tudo isso vai impactar numa retomada de uma curva da inflação para cima agora, ao invés de para baixo. Isso leva a outra conclusão, Tavinho, que pode assustar um pouquinho também. O Banco Central vinha começando a reduzir a taxa de juros, né, por conta da própria redução da inflação. Será que não vai agora dar uma segurada para ver o que acontece?
não estava no radar esse um aumento tão grande assim no preço dos combustíveis. E a gente sabe que a causa disso é o retardamento de ajustes anteriores, que agora veio com toda a força, porque o preço do petróleo tem subido bastante no mercado internacional desde a introdução da nova política de preço da Petrobras, ou seja, deu uma enfeitada, não teve jeito, vai ter que aumentar agora, e como aumentou efetivamente o preço dos combustíveis, especialmente do diesel lá, que preocupa muito os nossos produtores, né, também. E a gente conhece bem o preço dessa conta, né? No governo Dilma foram camuflados aí diversos aumentos da energia elétrica que depois vieram a galope, né? Com todo mundo se assustando com as contas de luz que começaram a aparecer, né? Um pouco do aumento por conta de estiagem, baixa dos níveis dos reservatórios, mas também porque tinha que acertar a conta, né? Ninguém vai ficar aí com, como é que diz o ditado, com a brocha na mão, né? Com prejuízo, né? E no caso do petróleo e da gasolina também é a mesma coisa. Aliás, já que você falou em inflação, aí, em uma possível revisão por parte do Banco Central e tudo mais, é uma tendência de alta da inflação no mundo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho na contramão dessa baixa dos alimentos aqui no Brasil, mas eu estava subindo aí o elevador do prédio aí, na chegada minha, e nessas notícias desses telões que tem no elevador, estava dando lá que só viu o título, né? A inflação na Inglaterra, no Reino Unido, bateu 6,8%. E a taxa de juros deve continuar em alta por lá. Sem dúvida, a gente tem comentado isso também aqui diariamente. O Banco Central americano também já está pensando em novo ajuste lá, porque a inflação não dá trégua por lá, né? Continua bastante aquecida a economia americana, que é um lado positivo, mas, por outro lado, isso leva a uma tendência inflacionária. Então, o remédio natural para isso é o aumento de taxa de juros. Isso vem acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo no Reino Unido, acontecendo na União Europeia, na China, lá, que a coisa está, né, no sentido inverso. A economia chinesa está muito devagar nesse momento, está desaquecendo, e isso nos preocupa aqui como fornecedores de alimentos, por exemplo, os chineses, né? Ou seja, o nosso principal cliente, especialmente no agronegócio, e esse desaquecimento por lá preocupa bastante aqui o nosso agronegócio também. Pois é, e hoje abrimos com duas boas notícias. A primeira é para o consumidor, né? Porque a queda de preços em alguns produtos, inclusive a carne, aí, como você citou, é ruim para o pecuarista, mas para o consumidor é bom. Além disso, alguns produtos desceram aí no patamar, e o leite longa-vida, óleo de soja também está bem mais barato. Parece que voltou a um preço normal daquilo que o consumidor estava acostumado. E alguns produtos se mantiveram em patamares mais altos, mas alguns retomaram aí, e isso aí dá um refresco aí também na questão da compra e no abastecimento da despensa, né? Para o consumidor é bom. No caso da carne, ruim para o pecuarista, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Bom, mas olha, a própria carne bovina, né? Podia cair mais até, porque os preços do boi caíram bastante ultimamente. A carne no mercado interno não caiu na mesma proporção ainda, está faltando ainda esse benefício, pelo menos para o nosso consumidor. A carne continua cara ainda, embora tenha caído um pouco. Agora, por trás de tudo aqui, está vendo a queda no preço da ração, por exemplo, tem beneficiado bastante a queda no preço das carnes suínas de frango, a queda no preço do leite também, que utiliza a ração também, alimentação dos rebanhos, soja e milho com preços muito baixos, especialmente o milho, né, que é componente básico da ração por conta de aumento de oferta internacional e também aqui no Brasil. Um safra recorde de milho aqui, preços muito ruins para o produtor de milho, mas bom para o consumidor pelo impacto na ração mais barata, né? Isso beneficia bastante o setor de proteínas, por exemplo, que utiliza o milho na ração. Então são esses fatores positivos aqui que vem influenciando nessa queda no preço dos alimentos aqui no Brasil. E do leite tem um outro componente também, além desse, está vindo a queda da ração, a concorrência de produto importado. A gente comentou isso ontem, se não me engano, aqui. O governo, inclusive, está querendo segurar importações de países de fora do Mercosul, já que os vizinhos aqui é mais difícil controlar a entrada de produto do leite mais barato, por exemplo, derivados do leite também, mais baratos do que o produzido aqui internamente. Eles têm um custo menor, uma produtividade maior, os nossos vizinhos, isso faz com que eles consigam trazer para cá um leite mais barato, só que está empurrando para baixo o preço do leite aqui no Brasil também para o produtor, isso prejudica o nosso produtor. Mas, claro, o benefício para o consumidor ficou claro nessa matéria que você acaba de dar aí, com a queda brutal nos preços do leite aqui para o consumidor. O principal destaque aqui é o próprio longa-vida, né? Tem um componente importado também.
teste, vai numa dessas grandes redes de supermercado aí e fala, "Oh, eu quero comprar mussarela, qual é que está mais barata?" Ele fala, que está em promoção é uma argentina aqui, ó. As nossas estão mais caras e isso pesa na balança, claro. Agora, outra boa notícia é esse aumento na exportação e também no crescimento aí da suinocultura, né? Da carne de porco, como a gente chama, a carne suína. Essa é uma boa notícia, né? Porque o suinocultor passou por um período, está passando ainda, né? Mas pelo menos isso resgata um pouquinho a dignidade dele como produtor de carne suína. Bom, por trás disso também a queda dos custos, né? Também decorrente da queda dos preços da soja e do milho, né? Então a ração está bem mais barata, isso deu um pouco mais de fôlego ao nosso criador de suínos. Ainda tem um sério problema, porque os preços também caíram bastante, até por aumento de oferta, né? De carne suína no mercado. Então os preços do suíno também caíram um pouco, ou seja, as margens continuam ainda um pouco apertadas. Mas o cenário, especialmente internacional, é muito bom, tá vendo? Pelo menos essa ótica aqui da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa boa parte do setor, especialmente as indústrias, é bastante animada aqui com a perspectiva da carne suína no mercado internacional, depois daquele tombo lá com a recuperação da economia, da produção chinesa, né? A China teve um problema de febre suína, peste suína, né, que afetou seu rebanho há 2 anos atrás, conseguiu se recuperar, o Brasil está perdendo boa parte dessa fatia do mercado chinês. Por outro lado, estamos abrindo novos mercados, né, novos destinos, México, Chile, Vietnã, ou seja, vários países novos, Coreia do Sul, todos interessados aqui na nossa proteína da carne suína. E isso está melhorando e diversificando aqui os destinos das nossas exportações. Então, isso está beneficiando bastante essa retomada da suinicultura brasileira, como apontou esse estudo divulgado hoje pela BPA. Crescimento na produção e nas exportações esse ano e mais ainda em 2024, segundo essa tendência apontada pela BPA. Com exportações crescendo, o Brasil inclusive, tomando mercados que eram, por exemplo, do Canadá. O Canadá é o 3º maior exportador mundial, o Brasil é o 4º, e as últimas estatísticas aí, com projeções, já apontam o Brasil ultrapassando o Canadá como o 3º maior exportador de carne suína também. Boa notícia para o nosso suinocultor. Você falou de ataques de drones lá ao porto de Odessa, lá no Mar Negro, né, na Ucrânia, e isso balançou o mercado novamente, e aquela guerra está longe de uma solução, né? Porque acenam para cá, acenam para lá, mas o negócio ali é bem complicado. E você me fez lembrar, vamos falar um pouquinho de geopolítica, segunda-feira eu estava assistindo uns documentários pela televisão e assisti um documentário em 2 partes, acho que eram 2 horas, sobre a vida do Vladimir Putin, né? Quem foi Vladimir Putin, a vida inteira dele, como nasceu, como... o Putin é um sujeito muito esperto, dá nó em pingo d'água. E ele, na verdade, o grande sonho dele e a sua entrada na política, que não foi por acaso, foi planejada era de reerguer o antigo império e a dignidade da União das Repúblicas Socialistas, a chamada Cortina de Ferro, que depois da Segunda Guerra Mundial reinou aí por décadas, promovendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E aí o Gorbachev, aquele presidente democrático da Rússia, com aquela mancha vermelha na cabeça, na testa, pôs um fim nisso aí e democratizou. Isso as oligarquias russas não gostaram. O Putin, através do Boris Yeltsin, foi entrando na política e tomou conta do negócio. Promoveu a oligarquia russa e teve um especialista em finanças americano que foi lá botar ordem no negócio e criar o mercado institucional de ações. E esses oligarcas russos compraram tudo, né? Petróleo, minério, produção de adubo, eles compraram tudo e criaram um império. E aí o Putin, esse é só um pedacinho, né? O Putin resolveu entrar no negócio direito. E aí pegou o magnata do petróleo lá, que era até um cara jovem, de uma família já tradicional, esse que comprou tudo, e botou o cara na cadeia, prendeu ele por não pagamento de impostos. Aí os outros oligarcas desesperados foram se reunir com o Putin, falando, Putin, o que acontece? Como é que a gente não vai para a cadeia? Ele falou, é fácil, simples, 50%. Mas eu não posso ter em espécie, porque senão vai bater contra o que eu ganho como presidente da República ou primeiro-ministro. Mas
em ações e, como sócio, eu aceito 50%. E diz que ele tem uma das maiores fortunas do mundo. O Putin é bom lembrar que ele era agente da KGB, né? Ele começou como espião, né? Depois que ele sabe tudo, sabe os segredinhos de muita gente, né? Foi uma das bases da conquista do poder, foi essa experiência que ele teve lá como espião lá na Rússia, né? Então aí que começou essa carreira vertiginosa aí, que faz com que ele esteja praticamente 2 décadas já no poder, né? Ora como presidente, ora como primeiro-ministro, então vai se revezando lá com seus parceiros e está aí, dono da bola até hoje, só que agora está sofrendo esse revés aí por conta das sanções que estão sendo impostas pelo Ocidente. Ele está em apuros lá por conta da economia, né? A economia russa está muito mal, mas ele está se virando lá, conseguindo abrir novos mercados, conseguiu manter a produção interna de alimentos, por exemplo. A Rússia se transformou já há algum tempo, aliás, na época dele aqui, no maior exportador mundial de trigo, ele está conseguindo manter isso aí com seus feudos lá, que, como você bem mencionou aqui, tem aquela rede lá de grandes milionários russos que se apoderaram da estrutura da antiga União Soviética, né, e transformaram tudo em iniciativa privada, né, ou seja, é um grupo restrito de milionários que acabaram se apossando de toda essa máquina que antes era totalmente pública, né, no regime comunista anterior, né. Americano que foi lá e organizou tudo isso, essa forma capitalista de operar o regime comunista da Rússia, ele foi botado para fora de lá quando ele descobriu que estavam metendo a mão no dinheiro, todo mundo fazendo cara de bonzinho e estava comprando ouro por preço de banana. Se bem que banana hoje em dia já não está mais tão barato assim, né? Mas era o que estava acontecendo por lá. Mas o que o Putin fez, na verdade, a economia russa está muito ruim, mas ele realinhou aí as suas forças armadas e hoje até os aviões russos supersônicos e bombardeios e mísseis até mostram até alguns com mais modernidade de ação e tática e precisão do que alguns da OTAN e dos Estados Unidos, né? Enfim, gastou o dinheiro onde queria, né? Inclusive, voltando a isso, para lançar uma nave para a Lua, né, para a exploração de uma parte da Lua lá, ou seja, fazia muito tempo que a Rússia não mandava alguma nave lá específica nessa área que ele está tentando recuperar também. Mas, enfim, quando a economia vai mal, inventam esse outro lado aqui, que é assustar todo mundo. É o que faz a Coreia do Sul também. Um país paupérrimo, né, mas tem bomba para tudo que é lado lá para assustar todo mundo. É uma forma de chantagem. Os vizinhos argentinos, a gente viu isso, quando a situação econômica do regime militar estava sucumbindo, eles inventaram aquela guerra contra os Estados Unidos lá, invadindo as Ilhas Malvinas ou Falklands. Inglaterra. Hã? A Inglaterra, Contra a Inglaterra. Exatamente. Era a época da Thatcher ainda. A Thatcher falou, ó, vai invadir, invade, mas eu não vou perdoar, eu vou sair arrasando. E saiu arrasando. Aquilo era... A Argentina tinha um míssil. Um. Bom, é isso aí. Já falamos aqui de tudo. E agora vamos embora, porque você segue daí, que você tem trabalho aí para o AgroMais daqui a pouquinho, tá bom? A gente conversa de novo amanhã. Abraço, Silmar. Um abraço, Tavinho. Boa tarde. Boa tarde. Até amanhã.